Você assiste o programa Ciência e Espiritualidade, que hoje traz o tema do sofrimento entre crianças e jovens, tratado à luz da doutrina espírita. Para conversar sobre esse tema, estamos com a Sandra Carneiro. Ela é escritora de vários livros que abordam essa temática. Bom, Sandra, a gente sabe, né, que o ser humano ele é dotado do livre-arbítrio, mas a gente percebe que por mais que sejam os esforços de pais e educadores, alguns jovens entram pela seara mais difícil, se afastando da religião, né, de conceitos que o próprio Evangelho passa. Como a gente poderia colocar na cabeça do jovem, né, tentar instruir um pouquinho sobre os conceitos, né, mais evangelizadores? Acima de tudo, o jovem tem o livre-arbítrio, como você colocou, né? Então, o pai tem a responsabilidade dele, que vai até um determinado momento, um determinado ponto no desenvolvimento daquela vida. Depois vem o sofrimento dos pais, se o jovem toma os caminhos que vão trazer sofrimento. Mas a alma precisa aprender, sempre, né? E vai escolher, e vai ter a consequência. O jovem precisa ter consciência sempre de que tudo tem consequência na vida dele. Né? E o jovem tem esse ímpeto, né, de que ele é indestrutível, de que todos os problemas vão acontecer lá na frente, quando for velhinho, então acha que nunca vai acontecer com ele. E cabe aos pais, aos educadores, ir conscientizando, né? A questão do evangelho no lar, em casa, onde é um espaço que você pode abrir para falar com a criança, com o jovem dos problemas e deixar que ele também possa se colocar e ir conscientizando. É o caminho do que a gente entende, né? E a educação desse espírito desde do mais cedo que a gente puder fazer, com o exemplo acima de qualquer coisa, né? Porque não adianta a gente falar as coisas para o jovem ou para a criança. A gente precisa ser o exemplo. Eles vão olhar o que a gente faz, como a gente vive, como a gente reage às questões, muito mais do que o que a gente fala, o que a gente comenta no Evangelho, ele vai observar a nossa conduta, né? Vai plasmar dentro dele as vibrações que ele tiver dentro do lar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande sempre, né? Com a criança e com o jovem. E vai chegar um momento que ele vai ter que escolher mesmo, né? E aí vai colher as consequências. E é isso que ele precisa ir tendo, claro, né? À medida que vai crescendo, que ele vai tendo que assumir as consequências dos seus atos, né? Isso a gente já vê bem no jovem que tem uma formação espírita, né, que passou pela evangelização infantil, pela mocidade. Eles já conhecem, né, um pouco mais do Evangelho e veem as causas, as aflições, os sofrimentos, né? E como eles já conhecem, para eles é mais fácil. E a consciência dele já está mais sensibilizada para essas questões, né? Então fica um pouco mais fácil mesmo. E aí foi por isso também que os personagens passaram, né? Me diz uma coisa, os personagens, como que eles reconheceram problemas de vidas passadas? Foram depois do desencarne ou o mentor foi passando algumas informações? Como que se deu? Dentro do próprio hospital do Fogo Selvagem, eles tiveram uma oportunidade de reviver, né? Através de tela mental mesmo, eles reviveram o problema e existia um problema entre mãe e filho. Na verdade, eles eram um casal na outra encarnação e eles tinham um problema. E eles estavam com muita dificuldade de se perdoar mutuamente, né? E de aceitar. E através dessa vivência, foi uma vivência mesmo. Eles como que reviveram, viram de novo em tela mental e reviveram. E tiveram um processo de cura, né? De renovação interior através disso, inconsciente. Quando eles despertam, isso foi através do sono. Quando eles despertam, eles não têm consciência do que eles viveram. Mas eles têm o retorno. E aí, a educação do espírito, independente dessa visão do passado, porque muitas vezes a gente vai atrás de resolver problemas do passado sem a consciência de que a gente precisa evangelizar o nosso espírito, né? Fazer com que ele mude algumas atitudes, porque a gente só saber do passado e não mudar, né? Fica mais difícil, fica mais pesado, né? A gente pode até abrir aí canais que nos dificultam a caminhada, né? Dependendo do que a gente descobre da gente do passado, aí fica mais difícil de andar. É verdade. É um ponto que eu acho legal a gente ressaltar. Nós estávamos conversando, né, um pouquinho antes da gravação, sobre o aval da Dona Aparecida, né, para esse livro que ela leu, viu a história e é isso mesmo, né? Como ela é uma pessoa que está viva, ela precisava estar aí presente entre nós, ela tinha que autorizar, né, ela, a família, a gente publicar uma obra que falasse dela.
E o livro foi levado a ela e foi muito bem acolhido. Ela leu e nos disse: é isso mesmo, vocês podem publicar, tá correto. E os direitos autorais dessa obra foram doados para o Hospital do Fogo Selvagem, que precisa que os espíritas continuem lembrando dele, ajudando. Quem está hoje cuidando do hospital é a neta da Dona Aparecida, é a Ivone, e ela precisa que a gente continue lembrando dela, né? Que a gente não se esqueça do trabalho que eles fazem e continue ajudando e continue presente lá, dando a nossa força, o nosso amparo. Bom, Sandra, a nossa entrevista de hoje chegou ao final e agora é com o Décio. Obrigado, Giovana. Eu acho que fica muito pouca coisa para a gente acrescentar depois do que a Sandra Carneiro nos trouxe. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, de um exemplo que ela deu, que foi o exemplo do Chico, né? Porque muitas pessoas falam por que Chico, um espírito tão bom, precisou sofrer tanto na sua infância, né? Isso me remete a algumas considerações, algumas reflexões que eu já fiz a respeito do assunto. A dor, ela para a maioria de nós, é uma dor que muita gente coloca como a dor castigo, né? Eu não acredito em castigo. Deus, infinitamente bom e justo, não castiga ninguém. Mas a dor que nós experimentamos é a dor que nos força à reforma, ao desenvolvimento, ao crescimento. Mas eu imagino também a dor do fortalecimento, como é o que eu acho que aconteceu com o Chico. Ele sofreu as dores para fortalecer o seu espírito nesta encarnação, para que ele pudesse cumprir essa tarefa tão importante, tão fundamental que ele cumpriu para a humanidade mesmo. E eu penso também na dor exemplo, que é aquela de Jesus. Em toda a história, muito poucos sofreram tanto, se foram tão martirizados como Jesus. E ele precisava da dor? Ele precisava do sofrimento? Absolutamente não. Então, a dor precisa ser vista de uma maneira um pouquinho diferente da que nós temos feito. E os exemplos trazidos pela Sandra são muito importantes e nos reforçam essa possibilidade. Outra coisa que ela fala, que eu acho muito importante, é um ensinamento que André Luiz traz, Freud coloca e a neurologia reforça, de que até os 7 anos de idade nós estamos procedendo ainda a nossa reencarnação. É um processo. Ele se inicia até antes com ligações fluídicas, antes da fecundação, biologicamente começa na fecundação e vai terminando até os 7 anos de idade. E nesse período, esse espírito está num estado como que hipnótico e sujeito às nossas sugestões. Por isso a importância do cuidado que nós damos aos nossos jovens e às nossas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje e espero poder contar com sua presença no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado.